Olá, a gente está de volta. Axé, parabéns, Paó. A gente está aqui agora juntos para conversar um pouquinho, para trocar umas ideias. Agradecer novamente ao Panorama Raft, agradecer enormemente essa possibilidade. Agradecer todo mundo que está aí no YouTube, que eu estou acompanhando aqui os comentários no chat. E aí a gente está aqui, eu e Juliana, com Nando Zâmbia e Vambina, na verdade, Lebarinã e Laumin. A gente está aqui para conversar. E aí, primeiro eu quero falar do meu encanto. O próprio nome do trabalho diz, né? Iaô, Filhas do Encanto. Então vamos começar por esse encanto. Quais foram as questões que acenderam, encantaram o Oxum, os olhos de vocês e impulsionou esse processo de pesquisa, já que esse projeto está dentro do Panorama Raft em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, fala um pouquinho das motivações, porque é uma pesquisa anterior, não é verdade? É uma pesquisa que já vem de outros trabalhos, de outras perspectivas, e que vocês resolveram aprofundar e partilhar com a gente aqui no Panorama. Então, dá para mim, assim, como foi isso? Por favor, se apresentem, se autodescrevam, para que todos tenham possibilidade da compreensão do máximo que a gente puder, né? Do que a gente está fazendo nesse encontro de axé lindo, de arte, enfim. Axé, boa noite. Filho de Exu que sou, vou eu. Boa noite, eu sou Lebarinã, né, conhecido como Nando Zâmbia também, meu vulgo. E sou um homem negro que uso um chapéu, um filar na cabeça branco, um óculos branco, estou com a barba sem bigode, uma camisa branca. Atrás tem uma parede preta e uma lâmpada. Eu acho que está tendo algum eco aí. Eu estou escutando, está rolando tranquilo. E é isso, sou filho de Exu, sou filho do Ialadeinã, sou iniciado durante a pandemia. E quando saiu a perspectiva do Panorama Raft, que ele fez esse chamamento público, eu, Eugênio Leodor, Ivan e Irã nos reunimos em torno dessa ideia de que a gente já vinha discutindo isso, sim, não como espetáculo, não como obra artística, mas pensando qual é a perspectiva dessa pandemia que vai acontecendo ali em março, abril, maio de 2020 e atropela o ano e atravessa o ano e atravessa nossas vidas e deixa a gente sem parâmetro nenhum. E aí essa relação de nós estamos em isolamento social, mas a gente acabou fazendo um isolamento religioso também. E como nós quatro fizemos o mesmo isolamento, nós começamos a nos questionar também quais são as relações dos corpos negros da religiosidade de matriz africana também, o candomblé, quais são as relações estabelecidas no isolar-se e ser isolado, né? A gente tem um vírus aí, que é biológico, e a gente tem um vírus colonial. E os nossos corpos, as nossas realizações, as nossas subjetividades negras são completamente apagadas e esmagadas por esse vírus colonial. Então, qual era esse entrelaçamento que a gente teria nesse tripé? O vírus colonial, o vírus biológico e o ato de recolher-se para se reconectar. Então, nesse atravessamento de vida, morte, voz e silenciamento, a gente mergulha em Iaô, Filhos do Encanto. É por aí. Ivan, boa noite. Me diga aí. Boa noite, Colofé, mãe. Colofé, Lebi. Colofé em mim, querido. Colofé. Olá, gente. Meu nome é Vambina. E Milaumin, né? A minha sensualidade do candomblé, foi o nome que o orixá me deu. Eu sou um homem preto, de melanina clara. Eu estou vestindo uma camisa branca.
Atrás de mim tem uma parede amarela. É bem por aí, Nando. Você acabou falando praticamente tudo da nossa conversa, mas eu quero acrescentar que esse questionamento sobre esse vírus biológico, eu tenho em mente desde que meu corpo era uma quartinha. Essa frase é meu Sadek sempre diz, né? A gente é uma quartinha para virar o Uibá. E esse vírus biológico esse vírus colonial, na verdade, que colocam sobre nossos corpos, os nossos corpos pretos, os nossos ancestrais desde sempre, que tentaram oprimir e oprimiram. Eu acho que a O Filhos do Encanto, hoje, ele veio para mostrar que, assim, estamos marcando o território. Nunca se viu falar de uma iniciação. E aí estou eu aqui, todos nós iniciados, falando sobre o nosso momento. E é engraçado que, assim, a gente não só fala do nosso corpo Ibá, a gente fala do nosso corpo quartinha, a gente fala de antes desse vírus colonial que oprimiram os nossos, mas que não vai fazer isso com a gente. Eu acho que você falou tudo, mas o Yaô Filhos do Encanto, ele veio aqui para ressaltar o antes e o depois. Yaô Filhos do Encanto, a gente está falando de iniciação no candomblé, a gente está falando de repatriamento africano, a gente está falando do candomblé como espaço de empretecimento. Yaô tem nome de rosa. Esse encanto, esse nome de rosa, esse repatriamento, essa ressignificação revolucionária de luta contra a colonização ocidental, que achou que a gente criou a árvore do esquecimento, né, que eles criaram a árvore do esquecimento e nós reativamos e reempossamos o nosso baobá, o nosso iroco, a nossa gameleira branca, como a árvore das memórias. Então, esse encanto que tem nome de rosa, esse repatriamento africano, dentro da possibilidade de ser colocado no espaço artístico. Que diálogo é esse? Ai, maravilhoso. Eu acho que esse espaço artístico, a gente não... durante muito tempo, eu acho que eu comecei nas artes sem saber, inclusive, qual era a dimensão das artes. Inclusive, quando as pessoas ficam impregnando a arte de que ela só pode ser alienante. É como se ela fosse... você fala sempre isso, é como se a arte fosse o brinco, né? E que a gente pode se desfazer, e não, a arte é parte do nosso corpo, que a gente não consegue se desprender. Então, dentro do universo artístico, dentro das nossas revoluções subjetivas, essas são as nossas armas. Felizmente, os nossos ancestrais lutaram, felizmente foram para os frontes de batalha, e plural que somos, construímos nossos quilombos afetivos e nossos quilombos contemporâneos, que são os Ilhéachés, que são essas casas de candomblé, que são invadidas, que são deturpadas, que são violentadas, que são agredidas verbalmente, fisicamente, de tantas formas. Então, não tem como nós, homens e mulheres negros, estarmos diante de tais violências e não usarmos as nossas armas. E eu acho que a arte, ela se coloca dentro disso, porque a arte, a religião e a cultura é mantenedor do povo africano vivo em diáspora. E é isso que acontece quando você tem um terreiro, um Ilhéaché. Ele é essa junção da cultura, da arte e da religiosidade. Então, se a gente abandona a ideia só do religare, porque nós, homens e mulheres negros, nunca nos desligamos. Afinal, o nosso corpo é um transporte de conexão com o divino. Então, não tem uma coisa que eu vou até o divino, ele está em mim, então eu estou nele. Então, a gente tem a relação direta com a arte, a cultura, a religiosidade, a religião, no sentido religare, mas não somente nisso, como combate, como forma de combate, como forma de acrescentar, demarcar território. A arte, ela constrói o subjetivo, ela constrói narrativa, ela alinha pensamentos, ela constrói comunidades, assim como destrói também, a gente tem visto muito desse tipo de coisa. Mas eu acho que a O Filhos do Encanto, na perspectiva artística, é um instrumento violentíssimo de combate à intolerância, de combate ao racismo, de combate a qualquer tipo de violência religiosa
religiosa, racial, social, qualquer coisa assim. É mesmo, é mesmo. É um espetáculo muito bonito e político. Extremamente. Eu fiquei, enquanto o chat está bombando aqui, as pessoas estão muito felizes com o que assistiram. Dentro dessas dinâmicas do artista negro, da artista negra, né, a questão da contra-narrativa, né, da luta, da criação de uma narrativa contra-hegemônica que vai desmistificando e retirando os pejorativos construídos sobre a herança cultural negra africana no Brasil. Eu acredito que a Ossos do Encanto, para mim, é um excelente exemplar dessa possibilidade de um equilíbrio entre o posicionamento discursivo, ouso até dizer, engajado militante político, de uma ação contra uma violência e uma reação também a ela, mas também uma pesquisa de linguagem. A gente está falando aqui de criação, de pesquisa e desenvolvimento, dentro desse panorama que trouxe aí inúmeras exemplares dessas contribuições. Então, acredito que esse espetáculo ele tem essa perspectiva, tanto desse engajamento, dessa implicação, que vai desde a implicação ancestral de identidades até a implicação política relacionada a tudo que envolve a negritude. Mas enquanto pesquisa de linguagem, como é isso? Como é esse desenvolvimento performático? Eu acho que o teatro já não está dando mais conta, né? Aí, quando se pensa na cenicidade negra, só categorizar em uma linguagem é difícil, né? Nós somos muito cênicos. Então, a gente encontra aí no Iaô Círios de Encanto um diálogo multilingual, muito potente, e como Igor Nascimento disse aqui, super afropop, né, afrofuturista, de uma sofisticação e de um jogo muito interessante entre esses elementos da atualidade, do que vem nos abordando e nos abarcando contemporaneamente, e a essa ancestralidade que muitas pessoas entendem a palavra ancestral como algo, e tradição como algo congelado, né? Mas para nós ela está sempre em franco desenvolvimento. Então, eu queria saber um pouco desse jogo com as linguagens, né? A música, a dança, o canto, a narrativa, né? A ação cênica e audiovisual. Há muitas camadas em Iaô Filhos do Encanto, e isso aponta para mim, que sou uma artista negra, aponta para uma reintegração de posse da possibilidade de criação de obras artísticas pretas que nos tiram das caixinhas do racismo e fazem nos colocar num processo de afirmação profunda da nossa contribuição no cenário artístico, cultural, político, social do Brasil. Fala um pouco da linguagem, fala um pouco da experiência que foi fazer, pensar, elaborar, desenvolver, trazer e apresentar esse trabalho aqui, né, para a gente. Vamos falar de linguagem, me conta. Vamos falar de linguagem, que é uma delícia. Então, para começar, antes de qualquer coisa, eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia, tive a experiência de ter parte da minha formação na Universidade de Évora, que foram muito importantes, sim, para a minha formação ou para o desvelar de algumas coisas diante dos meus olhos. Mas essas universidades, esse centro, eles não conseguiram dar conta da pluralidade da qual nós estamos falando. Em Iaô, em outros espetáculos afropop, como diz Igor, como contamos nos últimos 20 anos, por exemplo, de Nata, de Banda de Teatro Lodum. Então, falando de linguagem, perceber que essa linguagem ela constrói a nossa narrativa, porque nós somos cantantes, nós somos performáticos, e não é simplesmente pela coisa de nós, agora estamos com a autoestima lá em cima e somos tudo aquilo que podemos ser. Sim, nós podemos ser tudo aquilo que nós possamos querer ser. Mas pensando em linguagem artística, esse é o nosso berço. A nossa cultura
embora seja uma cultura em diáspora, já uma releitura, um repensamento, nós estamos ligados através da arte para uma cultura que fala sobre o cantar é forma de viver, é forma de expressar, é forma de se comunicar. O dançar é forma de se comunicar, de se relacionar com você e seu divino. As artes performáticas que tem dentro do candomblé, só no xirê, elas são muito potentes. Então, quando você vê os nossos figurinos, as nossas roupas, os nossos encantos, então, assim, esse barracão, pensando agora no mundo, no nosso universo imagético, como esse barracão, que é plural pra caramba, é importante que quando a gente consegue traduzir para dentro do espetáculo essa pluralidade, que a gente tem várias portas de entradas, e todas elas precisam de foco. E aí a gente sobrepõe para confundir mais ainda. Mas a gente tem uma relação com a música, a gente tem relação com o corpo, a gente tem relação com o texto, sim. A oralitura é muito importante. Nós escutamos durante muitos anos as histórias dos nossos da boca para o ouvido, e isso constitui um inconsciente coletivo, o consciente coletivo também é muito importante. E a Filhos do Encanto, enquanto pesquisa, enquanto resultado, primeiro resultado, esse é o nosso primeiro resultado, a gente ainda vai aprofundar mais, vai construir mais, já temos muito mais pensamentos para esse universo, esse é o nosso primeiro, é o nosso embrião que nasce dessa forma, e sim, nasce dessa forma, nasce bonito, se propõe bonito, se propõe criativo, se propõe plural, e se propõe mais do que tudo, se propõe com várias portas de entrada, para que as pessoas possam acessar, cada um com a sua subjetividade, e que isso toque. E linguagem passa por isso também. Convidar aos olhos e às subjetividades para um espetáculo onde a gente possa encaminhar vontades, desejos, carinhos e afetos. E eu acho que é isso que a gente consegue fazer nesse imenso acaçar de leite. Ivan e Laumi. Gente, eu tô meio travando. Ah, valeu. Tô aqui. Não, só tenho a falar que, assim, Alagoinhas, a gente também tem muito que agradecer à nossa cidade, porque ela contribuiu, as pessoas daqui, somos 4 pessoas, um deles, que é Irã, não é do nosso Leaxé, mas contribuiu bastante com a música, e não só com a música, mas com o texto. E a Oza, ele tem muito disso, assim, antes de começar, Nando conversou, Nando e Injin conversaram com a gente, que todo mundo tinha que contribuir, porque a gente está falando da gente, do nosso começo. Então, a gente tem muito a dar para a cidade nos deu muito presente, porque todo mundo aqui é de um nicho, e todo mundo é oriundo de Alagoinhas. E todo mundo parte de um outro lugar, né? Do teatro, Jim do teatro, mas da dança, da música também, Irã da música. Então, assim, e a Oza é isso, assim, somos 4 pessoas de outros nichos, juntamos tudo. E a performance que, assim, é gritante poder falar que a performance está assim, dentro do espetáculo. Olha, o chat está bombando, eu vou pedir aqui para a galera aqui do Raft, do Panorama, ou eu não sei se é Rafa, se é Luiz Guilherme, e jogando aqui, eu já vi pelo menos 3 perguntas aqui no chat, e aí era bacana colocar aqui para a gente compartilhar, botar aqui na tela. O Vitor Edivani, vulgo falou. É interessante quando vocês trazem a árvore do esquecimento, pensando nesse sentido, como vocês se relacionam com seus nomes? Como é esse antes e depois dessa afrografia? Agora aí é minha cachaça. Aí é minha cachaça. Por que acontece? Eu tive a experiência, né, de ir até a metrópole, que foi Portugal, durante o meu intercâmbio acadêmico, e eu comecei a me relacionar sempre com jovens europeus que conseguiam fazer a sua árvore genealógica a uma distância muito grande. E eu, é óbvio, ainda ingênuo diante disso, começo a tentar pesquisa minha, e eu não consigo chegar à 4ª geração. Tirando isso do arcabouço, né, eu começo a perceber, eu acho que esses cliques vão dando na gente, tirando isso daquela coisa de que, porra, não consigo, não vou, o que já é bastante importante, mas eu comecei a perceber como é que a gente poderia refazer
pinta ali aos meus olhos o afrofuturismo, onde a gente preenche as lacunas com desejos e vontades que é do indivíduo nessa relação de tempo e de espaço, mas eu percebo que eu estava dentro da única religião, por exemplo, algo que eu tenho notícias que pode reestabelecer essa conexão com você e a sua árvore genealógica, que remonta não só à sua linha consanguínea, mas sua linha ancestral até milhares e milhões de tempos, de anos. Então, quando eu, hoje, vou proferir o meu nome Lebarinã e o seu, quanto de importante peso tem nisso, eu tenho certeza, essa árvore do esquecimento deixaram ali algumas brechas. E quando deixaram as brechas, nós construímos nossos quilombos. E eu consigo me reconectar com esse nome. E não há, meu irmão, não há dimensão maior do que você saber quem você é. E saber quem você é não passa só pela consciência, mas pelo sentir, o pertencer, o ser, rizomáticos que somos, né? Essa coisa que vai para o mais, também esse caule, esse núcleo duro que é você e Lebarinã, que me remonta a meu ancestral mais remoto. E aí eu me sinto pertencente, me sinto forte. Uhum. Antes e depois desse nome, eu acho que não tem antes. Antes é esquecimento. Antes... Estou parecendo falando tipo pastor, né? Nós, irmãos, é catequético quase. Mas antes não existe, porque antes é um ponto de interrogação. O depois é um fortalecimento que... Aí eu vou falar que eu sou muito lisonjeado de ter sentido, de ter passado por essa reconexão com o meu nome, saber do meu nome, saber de nome, saber de outros, poder falar em outras instâncias, mas é isso, o antes não existe, então não tem um antes e depois, tem o depois e o depois, porque o antes é esquecimento. Eu estava aqui pensando, Leb, falei assim, e o antes? Porque, assim, não tinha isso na minha cabeça do antes, só o depois. E Ofá, ele se iniciou comigo, e nosso terreiro, o nosso orixá que dá o nosso nome. Então, assim, não há mais árvore da memória possível, porque, assim, quem me conectou ao meu orixá foi ele mesmo. Foi ele que montou a raiz. Foi ele que falou, olha, seu nome é Nilaumi. Então, assim, não há uma conexão mais profunda. Não existe o antes, só o depois. Agora, a construção desse nome. Ai, que maravilha, hein? Eu gosto disso. E aí, Rafa, tem mais perguntas? Eu acho que tem uma pergunta aqui. Acho que tem mais uma ou duas. Vamos lá. O Jean perguntou aqui. Como continuidade... Opa, tá faltando alguma coisa. Acho que você pegou só o final da pergunta, Rafa. A introdução da pergunta ficou antes. Volta lá. Aqui, o Jean Souza. Com fé, meu pai Jean, meu pai Ogan. Que bom lhe ver aqui. Hoje é uma live macumbística. Tem que estar preparado para esse axé. Uma pergunta. Nando, olhando para a mãe Anissagé. Já lhe abençoei, meu filho. Minha irmã Mansurê. O artista Elmin. Nando Zambia terá espaço para esse novo nome ancestral? Gente, botando em uma menção aí. Gente, olha, quando eu me iniciei, eu vou contar rapidinho, porque eu acho tão importante isso. Eu falo no espetáculo, eu entrei para ser iniciado, eu passei muito tempo procrastinando essa ação, e quando eu me iniciei, eu estava tão completo de que eu iria me iniciar, que tudo se aflorou para que isso acontecesse. Quando eu volto nesse caos, que a gente vive até hoje, há 18 meses, e aí, quando sai meu nome, que quem diz meu nome foi Iemanjá, em algumas particularidades que aí só com o tempo e uma galinha gorda para a gente contar e beber essa cerveja, quando meu nome foi dito, nossa, eu falei assim, eu sou isso. Só que o que acontece? Pensando na árvore do esquecimento também, eu já me reconectei simbolicamente quando lá atrás eu me auto-intitulo, me autonomeio, socialmente me coloco o nome de Nando Zambia, e eu vou descobrir que Nando Zambia, abreviado, significa Nizambi, que é Deus, criador de todas as coisas. E aí o Lebarinã tem a ver com a criação e o mítico, o mágico da criação.
é falar, será que não é a junção desses dois, um Lebarizâmbia? Mas aí eu acho que eu não pensei sobre isso, meu irmão. Enfim, embora eu já tenha mais de um ano de iniciado, né? Infelizmente essa pandemia está muito se arrastando infinitamente, mas eu não sei, eu estou aqui para jogo, não me sinto forçado, né, a construir, por exemplo, temos o Onissagé, temos Fabíola Nassurê, mas eu não sei, eu estou estudando, resolvendo outras coisas do campo da fruição artística, da criação artística, e aí o nome, eu acho que talvez eu vá brincar assim de Lebarinã, com esse nome ancestral que firma no tempo uma identidade que remonta uma linhagem muito maior do que a consanguínea, e eu acho que esse nome dito e repetido, ele também é um ato político e afetivo. Afetivo para mim, político para quem não intolera. Bom, a gente está pertinho né? Vamos nos encaminhando aí para o fim desse encontro muito mágico e encantado por essa força de Oxalá, Iemanjá e Oxum, né? As divindades da iniciação. Para quem não sabe, pega a dica e pega a pista. E eu queria saber de Lebarinã e de Laumi qual é o futuro desse trabalho, porque ele foi proposto como uma pesquisa em desenvolvimento. Ele apresenta aqui um resultado por iniciativa de vocês, que esse projeto do Panorama é maravilhoso, é um formato super interessante de investigação artística, de troca, de aprofundamento. E aí vocês trazem esse vídeo como, digamos assim, nós passamos aqui esse período de 3 a 4 meses de investigação, a gente chegou nessa possibilidade aqui, mas eu sei que existem planos para o aprofundamento, desenvolvimento e os caminhos do Yaô, né? Do Yaô, os Filhos do Encanto. Então, que futuro, apesar que falar de futuro em tempos pandêmicos é algo quase que, enfim, acho que o fio de esperança na respiração, né? A retirada do plástico, né? Usando aí uma metáfora de vocês, da cena de vocês. Então, o que nós, enquanto espectadores, podemos expectar e esperar de Yaô, os Filhos do Encanto? Primeiro, dizer que a culpa disso tudo é do Panorama. O Panorama é o culpado disso tudo. Olha, eu acho, primeiro, eu tenho acompanhado o festival, eu já acompanhava o festival e eu acho que vale a pena salientar aí para todos os fomentadores e todos os festivais e pessoas que têm esse alcance que o Panorama tem, é parabenizar infinitamente por essa ação de pesquisa. Quando a gente faz a proposta e a Anaíse faz a contraproposta, e o Rafa e o Mário, e eu falo, e a gente fica feliz de estarmos, e não será, e que resultado, o que é isso, o que acontece? Olha, pensando o que acontece a partir de hoje, a gente tem aí esse embrião, é o nosso filho, nosso mais novo filho. A gente já tem, eu acho que eu travei. Travou não, amiga. Consigo Tá. A gente tem esse embrião que a gente apresenta para vocês hoje, joga no mundo e constrói essa perspectiva. Queremos aprofundar, tem discussões que a gente só inicia, eu acho que a gente tem desdobramentos desse produto, a gente precisa de desdobramentos de produto, então a gente já tem ali um encaminhamento de algumas exposições fotográficas, a gente já tem alguns pensamentos de narrativas em podcasts, nós já temos também o espetáculo presencial, até inclusive, aí dar esse spoiler, já agendado aí o convite de uma pessoa que gostou do vídeo e já chamou para o presencial, porque confia no produto que a gente está produzindo e levando até vocês. Então, assim, são muitos caminhos. Eu sou herdeiro do pensamento plural, então nós não somos só o espetáculo, nós somos a exposição, nós somos tantas outras coisas que eu acho que vocês vão ouvir falar de Yaô, Filhos de Encanto, de várias formas. E tudo isso por quê?
Porque, para além do financeiro, que isso é importante pra caramba, mas para além disso, de imediato, é importante que a gente saiba que existem outras pessoas e que isso chegue até outras pessoas de várias formas. Então, não é colonizador o pensamento, não é o salvamento do universo, não é isso que a gente está falando. Mas, com certeza, se eu tivesse visto um espetáculo desse, com essa proposição aberta de vamos conversar sobre as nossas angústias, talvez eu tivesse sido uma criança muito menos afetada pelos problemas da escola, pelos problemas da adolescência e de tudo que me separou desse meu subjetivo. Então, eu acho que a Os Filhos do Encanto tem aí uma projeção imensa, culpa do Panorama. A gente quer continuar pesquisando. Então, você, empresário, empresária, você de festivais, colhe com nós vai junto com vocês. Mas é isso, eu acho que a gente não para por aqui e a gente vai se vestir de muitas roupas para que nós sejamos vistos de várias formas. E lá... Exatamente. E eu quero brincar bastante com esse espetáculo, sabe? Eu quero aprender muito mais do que eu já aprendi com você, Nando, com vocês, todo o elenco, com a Manissagé, que está colaborando bastante, que é uma peça assim, fundamental, não só para a existência do nosso Ilê Axé, mas de todo o trabalho que a gente está, porque realmente, Manissagé, a senhora é um poço de sabedoria. E a senhora, assim, iluminou nosso pensamento em tudo aqui nesse espetáculo, sabe? E eu quero brincar bastante. E aí, empresário, né? Que a gente quer apresentar isso aí no Brasil inteiro. Eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que iniciativas como essa, que estimulam a pesquisa, que é muito pouco feito na Bahia, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma experiência interessante que eu vivi em Fortaleza, com o Porto Iracema das Artes, onde tem um edital apenas para pesquisa. Você apresenta um produto, se você quiser, pode ser um experimento, ou pode só ser uma conversa, um encontro sobre. Eu acho que o Panorama vem fazendo isso na sua programação. Então, eu fico muito feliz, porque todas as nossas implicações identitárias, sociais, políticas, culturais, junto ali com a arte, são importantes, mas o aprofundamento de linguagem, ele também é importante. Forma é conteúdo e conteúdo também é forma. E eu acho que nessas perspectivas a gente consegue uma ampliação desse escopo, da importância, da relevância e da função da arte nesse diálogo contemporâneo, e aí eu estou usando contemporâneo no sentido do que a Agamben fala, nesse contemporâneo que diz da sua época, que faz um levantamento das questões fundantes e enfim, profundas, né, da sua época. É muito importante essa investigação, né? A possibilidade de, a partir de inquietações, a partir de profusões de inquietações, gerar um produto, trocar ele, como a gente fez hoje nesse encontro lindo, com essas pessoas todas. Sua mãe pequena está aqui, ó, batendo palmo para você, mãe Jaciara, mandando um beijo para todo mundo. Mãe. Colofé, minha mãe, Jaci. E a gente reconecta o nosso povo em torno de uma obra para falar das nossas memórias, mas também para fruir esteticamente. A gente também não pode perder isso de vista. Eu acho isso muito empoderativo, muito importante. Não é à toa que estou fazendo doutorado sobre isso. Então, eu fico muito feliz com esse nosso encontro. A gente está caminhando para o fim. Daqui a pouco a produção me diz, acaba! Então, a gente está aqui fazendo direitinho. Quero agradecer essa possibilidade de mediar essa conversa. Foi uma honra participar da orientação dessa montagem, desse experimento, dessa construção, dessa investigação, porque eu acho que a OS abre uma porta na vida de vocês, artistas, enquanto concebedores, para outras perspectivas também, para além desse trabalho que o audiovisual já perenizou aí, né, com esse vídeo, espetáculo performático, esse ebó fílmico, como lindamente essa carta para o futuro. Essa carta para o futuro que Lebarinan me apresentou quando ele me convida para fazer parte dessa equipe.
Então eu fico muito feliz. Axé para nós, axé para todo mundo. Agradecer todas e todos que estão aí no chat até agora. Quase 40 pessoas, 50 e poucas assistindo e quase 40 vendo a nossa live, né? Agradecer, avisar para vocês conferirem mais informações do panorama, da programação e do histórico, né? Das edições anteriores do Panorama no site do festival, que é o panoramafestival.com, e nas redes sociais, no Instagram, @festivalpanorama, e no YouTube, @festivalpanorama. Se liguem, colhem, escarafunchem. A gente tem que estar o tempo todo nessa inquietação. Tem muita coisa acontecendo que às vezes a gente não sabe. E é nessas janelas, nessas fissuras, como é que eu poderia dizer isso? Nesse espraiamento de figurações do sol, a gente consegue contra-hegemonizar discussões e narrativas e fundamentar a nossa existência, a nossa contribuição e a nossa função e missão enquanto artista preto de estar aqui representando e representado, se vendo e sendo visto e dialogando, falando que a gente existe, o quanto a nossa cultura contribuiu para o pensamento e a concepção do projeto civilizatório de país. Né? Então, axé. Fiquei muito feliz. Oloruma do Pé pelo convite. Panorama, sucesso, vida longa. Falar uma coisinha rapidinho. Falar uma coisa rapidinho. Para essa contranarrativa, a gente tem a responsabilidade do Panorama por esse chamamento, mas a gente precisa nomear pessoas. Então, eu vou aqui nomear pessoas dessa... que a gente agradece imensamente, fez parte da nossa ficha técnica, que está aí no vídeo, que pode estar em qualquer outro lugar, mas que é bom a gente... é foda da nossa boca falar sobre essas pessoas. Então, a gente gostaria imensamente de agradecer a nossa matriarca, Rosa Barbosa, que nos acolheu e que nos permitiu imensamente pesquisar e residirmos no Ilhaxé Oialadeinã, no Oialadeinã Ponto de Cultura. Agradecer imensamente a você, Onissagé, que foi um bálsamo provocativo, um paradoxo. Ela foi tudo. Você foi na nossa canoa, na nossa flutuação, você foi esse redemoinho que nos deu sempre caminho. Axé, minha irmã, colofé. A gente também quer imensamente agradecer ao trabalho de corpo que Fabíola Nansure se propõe a estar nessa enrascada com a gente e entra e se joga. A gente quer agradecer a Intense Eventos, a Joan Souza, a Danilo Sampaio, e aí também falar de Antenor Cardoso, que quase residiu em Alagoinhas nesse último mês, para fazer a direção musical, e agradecer esse elenco que não conseguiria se colocar diante dessa plateia linda que está aí, macumbeirística, se não fosse Gileodô, Luiz Antônio Sena Júnior, Ivan Bina, Nilaumim, Irã, do Alfono de Oxum, e Lebarinã, que eu também me agradeço, porque foi muito importante de trabalho para porra de fazer. E é isso, muito axé. Eu acho que a gente agradece ao Festival Panorama, ao Oialadeinã Ponto de Cultura, ao Centro de Cultura de Alagoinhas, na pessoa de Tássio Mota, que está representado aqui por Solange no nosso chat. Então, Solange Dantas. Então é isso, depois do nervoso, nossa rainha, depois desse nervoso, dessa chuva no estômago de borboletas revoltas, eu me agradeço a cada uma, e que a gente possa jogar para mais, jogar para longe, jogar para muito mais, porque assim, as contras-narrativas estão aí, a gente nunca vai conseguir contrapor um pensamento hegemônico e violento nos calando. Cada um tem uma forma de falar, e nós resolvemos falar assim. Nós conclamamos que você também fale, que vocês também falem, cada um da sua forma, e a gente reúna forças o suficiente para que as violências elas sejam risíveis, porque elas são risíveis. Idiotices, racismos, preconceitos, elas deveriam ser risíveis, deveriam ser vergonhosas. Mas já que não são, vamos combatê-las. E assim, construir o tal do mundo melhor que a gente espera. Axé. Axé, ô. Axé. Só tenho a agradecer Pode dizer, a Buna. esse elenco, a ficha técnica, a todo mundo.
E principalmente a minha Yalorixá, Mãe Rosa, que me iniciou e me deu a oportunidade de estar fazendo esse espetáculo, que se ela não tivesse me iniciado, eu não estava aqui hoje. Então só tenho a agradecer. Exatamente. Eu estava aqui antes dele falar, eu estava aqui. Ele tem que falar de Mãe Rosa, tem que falar de Mãe Rosa. Claro, um filho sempre vai falar de sua mãe. E agradecer a todos vocês que participaram da live. Espero que vocês tenham realmente gostado e caminho para frente. Assim, eu espero que daqui a um tempo as pessoas realmente venham falar para mim, não, do que a gente estava conversando, que esse espetáculo tocou essas pessoas antes delas se iniciar, e foi a partir disso que essas pessoas pensaram na iniciação de uma outra forma, como a gente pensou, sabe? Quebrando esse vírus colonial e assim colocando agora uma nova identidade, uma nova árvore da memória, com o seu nome na frente. É isso. Axé. Muito obrigado a todos. De letreiro de neon, porque eu sou afropop. Juliana, minha querida, foi um prazer dividir essa noite contigo. Tchau, Muito bom te ver. Rafa, que eu só falei por e-mail, prazer enorme. E todos que fazem parte do Panorama e que pensam esse projeto, esse evento, festival, vida longa, axé, muita arte, saúde, que o Molu aí, ó, despeje com a sua palha solar, fragmentos de luz amarela de cura, para que a gente possa desbravar e reintegrar mais ainda as posses retiradas de nós e abrir flancos para as novas posses que temos e ainda não descobrimos. Axé, gente, boa noite. Axé. Boa noite. A Oruma do Pé.